Você está destruindo sua glicose todas as noites sem saber. E o pior é que você acha que está fazendo tudo certo, porque durante o dia você controla a alimentação, você toma seus remédios no horário, você evita os doces, você faz o que o médico mandou. Mas quando a noite chega, quando você deveria estar descansando, quando seu corpo deveria estar se recuperando, é exatamente aí que tudo desmorona. É durante a noite que sua glicose dispara. É enquanto você dorme que a diabetes avança. E você nem imagina que isso está acontecendo agora, neste exato momento, dentro do seu corpo. Eu sou o Dr. Miguel Garcia, endocrinologista há mais de 10 anos. E nos últimos anos eu vi algo que me assusta profundamente. Eu atendo pacientes todos os dias que me olham nos olhos com aquela expressão de cansaço, de frustração, de desespero silencioso. Eles me dizem a mesma coisa. Eles falam que estão fazendo tudo certo, que seguem a dieta, que tomam a medicação, que tentam se cuidar. Mas os números não melhoram. A glicemia continua alta, a hemoglobina glicada não desce, o cansaço aumenta, o sono piora, e a sensação de estar perdendo o controle da própria saúde vai crescendo dia após dia. E sabe o que eu descobri ao longo desses anos todos? O problema não está no que você faz de dia, o problema está no que você não faz de noite. Porque a noite não é apenas o momento de descansar. A noite é quando seu corpo decide se vai curar ou se vai adoecer ainda mais. É durante as horas de sono que seus hormônios se regulam, que sua insulina trabalha melhor ou pior, que sua glicose sobe ou desce de forma dramática. E existem 6 hábitos noturnos que fazem toda a diferença entre controlar sua diabetes ou deixar ela controlar você. Mas antes de eu revelar esses 6 hábitos, eu preciso que você entenda uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde. Você precisa entender que a diabetes tipo 2 não é uma sentença de prisão perpétua. Não é um destino inevitável. Não é uma porta que se fecha para sempre. A diabetes tipo 2 é uma condição que responde aos seus hábitos. Ela melhora quando você melhora. Ela piora quando você deixa as coisas acontecerem sem prestar atenção. E à noite, essa parte do dia que a maioria das pessoas ignora completamente quando pensa em saúde, é talvez o momento mais poderoso que você tem para transformar sua condição. Deixa eu te contar sobre o Fernando. Ele chegou no meu consultório há 2 anos, 58 anos, aposentado, diabético há 5 anos, hemoglobina glicada em 8,2, glicemia de jejum sempre acima de 150. Tomava 3 medicações diferentes. E ele estava desesperado porque queria viajar com a esposa, queria conhecer a Europa, queria aproveitar a aposentadoria que tanto trabalhou para conquistar. Mas ele não tinha energia. Ele acordava cansado todos os dias. Ele tinha medo de passar mal longe de casa. Ele sentia que seu corpo estava traindo seus sonhos. Quando eu comecei a investigar a rotina dele, o que eu encontrei? Durante o dia ele fazia tudo certinho, mas à noite era um desastre completo. Ele jantava tarde, assistia televisão até a madrugada, comia petiscos antes de dormir, dormia mal, acordava várias vezes e começava o dia seguinte exausto e com a glicemia disparada. E ele nem percebia a conexão. Ele não entendia que aquelas escolhas noturnas estavam sabotando todo o esforço que ele fazia durante o dia. Então eu propus um desafio para ele. Apenas 6 mudanças na rotina noturna. Nada radical, nada impossível. Apenas 6 hábitos simples que ele deveria seguir todas as noites por 90 dias. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, a hemoglobina glicada dele caiu para 6,5. A glicemia de jejum ficou consistentemente abaixo de 100. Ele perdeu 7 quilos sem fazer dieta maluca. E o mais importante, ele recuperou a energia. Ele voltou a dormir bem. Ele viajou para Portugal com a esposa no ano passado e me mandou uma foto sorrindo na frente da Torre de Belém com a legenda que eu nunca vou esquecer. Ele escreveu: "Obrigado por me devolver minha vida." E eu vou te contar exatamente quais foram esses 6 hábitos, porque eles não funcionaram só para o Fernando. Eles funcionaram para dezenas de pacientes meus, e eles vão funcionar para você também, se você tiver a coragem de aplicar isso na sua vida. Porque a diferença entre controlar a diabetes e ser controlado por ela não está em remédios milagrosos ou dietas impossíveis.
A diferença está nas pequenas decisões que você toma todas as noites quando o mundo está silencioso e você está sozinho com suas escolhas. O primeiro hábito noturno que você precisa adotar imediatamente é jantar cedo e jantar leve. E quando eu digo cedo, eu não estou falando de 7 da noite, eu estou falando de pelo menos 3 horas antes de você deitar para dormir. O primeiro hábito noturno que você precisa adotar imediatamente é jantar cedo e jantar leve. E quando eu digo cedo, eu não estou falando de 7 da noite, eu estou falando de pelo menos 3 horas antes de você deitar para dormir. Porque o que acontece quando você come tarde? Seu corpo precisa digerir aquela comida. Seu pâncreas precisa produzir insulina. Sua glicose sobe exatamente na hora em que você deveria estar relaxando. E isso cria um ciclo vicioso terrível. Você deita com a glicose alta. Seu corpo não consegue descansar de verdade porque está trabalhando para processar comida. Você dorme mal, acorda com a glicose ainda elevada e começa o dia seguinte já perdendo a batalha. Mas não é só a questão do horário, é também a questão do que você come nesse jantar. Porque se você enche o prato de carboidratos refinados, de arroz branco, de pão, de massas, de doces, você está jogando gasolina na fogueira. Você está pedindo para sua glicose disparar. E pior, você está criando uma resistência insulínica, que vai piorar cada vez mais se você não mudar isso agora. O jantar ideal para quem tem diabetes tipo 2 precisa ser rico em proteínas magras, em vegetais, em gorduras boas. Precisa ser um jantar que nutre, mas não sobrecarrega. Um jantar que satisfaz, mas não inflama. Um jantar que prepara seu corpo para uma noite de recuperação e não de luta interna. E aqui vai uma verdade que muita gente não quer ouvir. Aquele lanchinho da noite que você come na frente da televisão está destruindo seu controle glicêmico. Aquele biscoitinho, aquela fruta, aquele pedaço de queijo com pão, aquele sorvete diete que você acha inofensivo. Tudo isso está elevando sua glicose na pior hora possível, porque mesmo que seja um alimento aparentemente saudável, se você come perto da hora de dormir, você está impedindo seu corpo de entrar no estado de jejum noturno, que é fundamental para a regulação hormonal. Você está mantendo sua insulina elevada quando ela deveria estar baixa. Você está trabalhando contra si mesmo. O segundo hábito noturno essencial é criar uma rotina de desaceleração 1 hora antes de dormir. E isso significa desligar as telas. Significa parar de olhar o celular. Significa desligar a televisão. Significa sair das redes sociais. Porque a luz azul que sai dessas telas está destruindo sua produção de melatonina. E a melatonina não é só o hormônio do sono. A melatonina também regula a sensibilidade à insulina. Quando você não produz melatonina suficiente porque está grudado no celular até a hora de apagar a luz, você está literalmente piorando sua diabetes. Você está criando uma resistência insulínica adicional que não precisava existir. Mas não é só a questão da luz azul, é também a questão do estado mental. Porque quando você fica rolando o feed das redes sociais, lendo notícias ruins, vendo discussões, consumindo conteúdo estressante, você está ativando seu sistema nervoso simpático. Você está aumentando seu cortisol. Você está colocando seu corpo em modo de alerta. E o cortisol alto à noite é uma das piores coisas que pode acontecer para um diabético, porque o cortisol eleva a glicose. O cortisol piora a resistência insulínica. O cortisol interfere no sono. É um círculo vicioso que começa com uma decisão aparentemente inocente de dar uma olhadinha rápida no celular antes de dormir. Então, o que você deveria fazer nessa hora antes de dormir? Você deveria ler um livro físico. Você deveria tomar um banho morno. Você deveria fazer alguns alongamentos suaves. Você deveria conversar com seu cônjuge sobre coisas leves e agradáveis. Você deveria ouvir uma música calma. Você deveria meditar. Você deveria fazer qualquer coisa que acalme seu sistema nervoso e prepare seu corpo para uma noite de sono profundo e reparador. Porque é durante esse sono profundo que os verdadeiros milagres acontecem no seu organismo. O terceiro hábito noturno que você não pode ignorar é manter seu quarto completamente escuro e fresco. E quando eu digo completamente escuro, eu não estou falando daquele escuro com a luzinha do carregador piscando, com o LED da televisão aceso, com a luz da rua entrando pela janela. Eu estou falando de escuridão total, porque até mesmo pequenas fontes de luz durante a noite interferem na produção de melatonina e pioram seu controle glicêmico.
Seu corpo foi desenhado para dormir na escuridão completa. Quando você não respeita isso, quando você dorme com luzes acesas ou com claridade entrando no quarto, você está confundindo seu relógio biológico. Você está mandando sinais contraditórios para seu organismo, e isso tem consequências diretas na sua glicemia. Estudos mostram que pessoas que dormem em quartos com luz ambiente têm piores índices de hemoglobina glicada do que pessoas que dormem no escuro total. E não estamos falando de diferenças pequenas, estamos falando de diferenças que podem representar a linha entre ter um controle adequado da diabetes ou não ter. Então, invista em cortinas blackout. Tire todos os aparelhos eletrônicos do quarto que emitem luz. Cubra os LEDs que não podem ser removidos. Trate a escuridão do seu quarto com a seriedade que ela merece, porque esse é um investimento direto na sua saúde metabólica. E a temperatura do quarto também importa muito. Estudos demonstram que a temperatura ideal para o sono está entre 18 e 21 graus Celsius. Quando o quarto está muito quente, você não consegue entrar nas fases profundas do sono. Você passa a noite inquieto, suando, acordando várias vezes. E isso eleva seu cortisol, piora sua resistência insulínica e bagunça completamente sua glicemia. Então, use o ar-condicionado se necessário. Abra janelas para criar circulação de ar. Use roupas leves. Faça o que for preciso para manter seu quarto fresco, porque um sono de qualidade e em um ambiente adequado pode fazer mais pela sua diabetes do que você imagina. O quarto hábito noturno fundamental é praticar alguma forma de movimento leve depois do jantar. E não estou falando de ir para a academia, não estou falando de correr ou fazer exercícios intensos. Estou falando de uma caminhada tranquila de 20 a 30 minutos, uma volta no quarteirão, um passeio com seu cachorro, uma caminhada dentro de casa se você não pode sair. Porque o movimento após a refeição ajuda seu corpo a processar a glicose de forma muito mais eficiente. Ajuda seus músculos a captarem o açúcar do sangue. Ajuda sua insulina a trabalhar melhor. E tudo isso sem nenhum remédio adicional, apenas com o poder do movimento. Eu tenho uma paciente chamada Rosa que incorporou esse hábito de forma religiosa. Ela tem 63 anos e diabetes tipo 2 há 8 anos. Depois que ela começou a caminhar todas as noites após o jantar, a glicemia dela na manhã seguinte caiu em média 30 pontos. 30 pontos apenas com uma caminhada simples. Ela me disse que no começo foi difícil criar o hábito, que ela sentia preguiça, que achava bobagem. Mas quando ela viu os resultados nos exames, quando ela sentiu a diferença na disposição, ela nunca mais parou. Hoje ela diz que aquela caminhada noturna é o momento mais importante do dia dela para a saúde. E tem outra coisa importante sobre esse movimento noturno. Ele não serve só para processar a glicose. Ele também ajuda a reduzir o estresse acumulado do dia, ajuda a clarear a mente, ajuda a preparar o corpo para o sono. Então você está ganhando em várias frentes ao mesmo tempo. Você está controlando a glicose, reduzindo o cortisol e melhorando a qualidade do sono. Tudo com um único hábito simples que leva apenas 30 minutos do seu dia. É o melhor investimento que você pode fazer na sua saúde metabólica. Mas precisa ser depois do jantar. Não adianta caminhar no meio da tarde e jantar tarde. Não adianta caminhar de manhã e ficar parado a noite toda. O timing importa. O momento importa. Porque é exatamente após a refeição que sua glicose está subindo. É exatamente nesse momento que você precisa do movimento para ajudar seu corpo a lidar com aquele pico glicêmico. Então, não negligencie esse detalhe. Não pense que pode compensar de outra forma. O movimento precisa acontecer depois do jantar. Precisa ser parte da sua rotina noturna. Precisa ser tão automático quanto escovar os dentes. O quinto hábito noturno que transforma o controle da diabetes é estabelecer um horário fixo para dormir e acordar. E quando eu digo fixo, eu realmente quero dizer fixo, todos os dias, incluindo finais de semana, incluindo feriados, incluindo aquele dia que você quer fazer diferente. Porque seu corpo funciona com ritmos circadianos. Seu organismo tem um relógio biológico interno que regula praticamente todas as suas funções metabólicas. E quando você bagunça esse relógio dormindo em horários diferentes todos os dias, você está criando um caos hormonal que afeta diretamente sua glicemia.
Estudos mostram que pessoas com horários irregulares de sono têm piores índices glicêmicos do que pessoas que mantêm uma rotina consistente. E não importa se você dorme 8 horas por noite. Se essas 8 horas acontecem em horários completamente diferentes a cada dia, seu corpo não consegue se adaptar. Seu metabolismo fica confuso. Sua produção de insulina fica desregulada. Seu apetite fica bagunçado. E você entra em um estado de jet lag social crônico que é terrível para qualquer pessoa, mas é especialmente devastador para quem tem diabetes. Então escolha um horário para dormir e um horário para acordar. E respeite isso como se fosse um compromisso inegociável com sua saúde. Porque é exatamente isso que é. Não é frescura, não é exagero. É uma necessidade fisiológica do seu corpo. É uma ferramenta poderosa de controle glicêmico que está disponível para você gratuitamente. Tudo o que você precisa fazer é ter a disciplina de manter a consistência. E eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que tem aquela festa de família, aquele evento especial, aquele dia que você quer fazer diferente. Mas pensa comigo. O que é mais importante? Ficar até mais tarde em uma festa ocasional ou ter controle da sua diabetes? Poder viajar com saúde ou passar a noite toda acordado sem motivo real? Ter energia para aproveitar a vida ou estar sempre cansado porque seu sono está bagunçado? As escolhas que você faz todas as noites determinam a qualidade da sua vida, e você merece fazer escolhas que te aproximem da saúde e não que te afastem dela. O sexto e último hábito noturno essencial é criar um ritual de gratidão e relaxamento antes de dormir. E eu sei que isso pode parecer algo não científico, pode parecer algo espiritual demais, pode parecer que não tem nada a ver com diabetes, mas deixa eu te explicar por que isso é tão importante. Quando você vai dormir com a mente cheia de preocupações, de ansiedades, de medos, de pensamentos negativos, você eleva seu cortisol, você ativa seu sistema nervoso simpático, você impede seu corpo de entrar no estado de relaxamento profundo necessário para o sono reparador. E como eu já expliquei, o cortisol alto à noite destrói seu controle glicêmico. Então o que você precisa fazer é criar um momento de pelo menos 5 minutos antes de apagar a luz, onde você conscientemente escolhe focar em coisas boas. Pode ser pensar em 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia, pode ser fazer algumas respirações profundas e lentas, pode ser uma oração se você é religioso, pode ser simplesmente fechar os olhos e visualizar algo que te traz paz. O importante é redirecionar sua mente para um estado de calma e positividade. É ensinar seu sistema nervoso que agora é hora de descansar e não de lutar. Eu tenho um paciente chamado Carlos que resistiu muito a essa ideia. Ele achava que isso era bobagem. Ele dizia que era coisa de coach motivacional. Ele queria apenas os remédios e as orientações técnicas. Mas a glicemia dele não melhorava. Os remédios não estavam sendo suficientes. Então eu insisti. Eu pedi para ele tentar apenas por 2 semanas. Apenas para testar. E sabe o que aconteceu? Ele voltou no retorno e me disse que estava dormindo melhor do que dormia há anos, que acordava mais descansado, que durante o dia estava mais tranquilo. E quando fizemos os exames, a glicemia dele tinha melhorado significativamente. Ele não conseguia acreditar que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença. E a explicação é científica. Quando você reduz o cortisol noturno através de práticas de relaxamento, você melhora a sensibilidade à insulina. Você permite que seu corpo entre em modo de reparo e recuperação. Você melhora a qualidade do sono. E um sono de qualidade é absolutamente fundamental para o controle da diabetes. Não é opcional, não é luxo, é necessidade. É tão importante quanto a medicação, é tão importante quanto a alimentação e está totalmente sob seu controle. Agora deixa eu juntar tudo isso para você. Deixa eu te mostrar como esses 6 hábitos noturnos trabalham juntos para criar uma transformação real na sua saúde. Quando você janta cedo e leve, você permite que seu corpo processe a comida antes de dormir. Quando você cria uma rotina de desaceleração, você reduz o cortisol e aumenta a melatonina. Quando você mantém o quarto escuro e fresco, você otimiza seu sono profundo. Quando você caminha após o jantar, você processa melhor a glicose. Quando você mantém horários consistentes, você estabiliza seu ritmo circadiano. E quando você pratica gratidão antes de dormir, você acalma seu sistema nervoso.
Cada um desses hábitos sozinho já faria diferença, mas quando você combina todos eles, quando você cria uma rotina noturna realmente comprometida com sua saúde, os resultados são impressionantes. Você não está apenas controlando a glicemia, você está transformando seu metabolismo, você está dando ao seu corpo as condições ideais para funcionar da melhor forma possível. Você está investindo na sua longevidade, na sua qualidade de vida, na sua capacidade de aproveitar os anos que você trabalhou tanto para conquistar. E eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que fazer mudanças não é fácil. Eu sei que criar novos hábitos exige esforço. Eu sei que nos primeiros dias você vai sentir resistência. Vai ter aquele momento em que você vai querer desistir. Vai ter aquela noite que você vai pensar que pode fazer diferente só dessa vez. E é exatamente nesse momento que você precisa lembrar por que começou. Você precisa lembrar que cada noite conta, que cada decisão importa, que não existe dia de folga quando se trata da sua saúde. Porque a diabetes tipo 2 não tira folga. Ela não te dá uma pausa no final de semana. Ela está trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, para desregular seu metabolismo. E se você quer vencer essa batalha, você precisa ser consistente. Você precisa ser disciplinado. Você precisa fazer as escolhas certas mesmo quando não está com vontade. Especialmente quando não está com vontade, porque é nesses momentos que você constrói a transformação real. E olha, eu já vi muitas pessoas transformarem completamente sua condição apenas mudando a rotina noturna. Já vi glicemias que pareciam impossíveis de controlar voltarem ao normal. Já vi pessoas que estavam tomando múltiplas medicações conseguirem reduzir a dose com a supervisão médica adequada. Já vi gente que estava desesperada recuperar a esperança. Já vi aposentados que achavam que seus melhores anos tinham ficado para trás ganharem uma segunda chance de viver com saúde e energia. E não tem nada de especial nessas pessoas. Elas não têm superpoderes. Elas não têm genética privilegiada. Elas apenas tomaram a decisão de que mereciam melhorar. Elas escolheram fazer o que era necessário. Elas implementaram esses hábitos noturnos com seriedade e consistência. E os resultados vieram. Não da noite para o dia, não em uma semana. Mas em algumas semanas, em alguns meses, a transformação começou a aparecer. Nos exames, na energia, na disposição, na qualidade do sono, em tudo. Então agora eu quero que você faça uma reflexão honesta comigo. Como estão suas noites? Você está dormindo bem? Você está dando ao seu corpo as condições que ele precisa para se recuperar? Você está fazendo escolhas que ajudam ou que atrapalham seu controle glicêmico? E mais importante, você está disposto a fazer diferente? Você está disposto a investir na sua saúde noturna com a mesma seriedade que investe em outras áreas da sua vida? Porque eu posso te garantir uma coisa. Se você implementar esses 6 hábitos noturnos, se você fizer disso uma prioridade real, você vai ver resultados. Não é promessa mágica, não é cura instantânea. É ciência, é fisiologia. É dar ao seu corpo o que ele precisa para funcionar melhor. E quando seu corpo funciona melhor, quando seu sono melhora, quando seus hormônios se equilibram, quando sua glicose se estabiliza, tudo na sua vida melhora junto. Você tem mais energia para brincar com os netos. Você tem mais disposição para viajar e conhecer lugares novos. Você tem mais segurança para planejar o futuro. Você tem mais qualidade de vida. E não é isso que você quer? Não é isso que você trabalhou a vida inteira para conquistar? A possibilidade de aproveitar sua aposentadoria com saúde e tranquilidade? A possibilidade de realizar sonhos que foram adiados? A possibilidade de viver plenamente e não apenas sobreviver? Então não espere mais. Não deixe para começar amanhã. Não deixe para começar na semana que vem. Comece hoje mesmo, hoje à noite. Implemente o primeiro hábito, depois o segundo, depois o terceiro, e vá construindo sua rotina noturna ideal dia após dia. Porque cada noite que você ganha é uma vitória contra a diabetes. Cada noite que você dorme bem é um investimento na sua saúde. Cada noite que você faz as escolhas certas é um passo em direção à vida que você merece viver. E lembra do Fernando que eu te contei no começo? Ele não fez nada extraordinário. Ele apenas seguiu esses 6 hábitos noturnos com consistência. E hoje ele está vivendo a vida que sempre quis viver. Ele está viajando, ele está aproveitando a aposentadoria, ele está com a saúde controlada.
ele recuperou sua vida. E você também pode, você também merece, você também é capaz. Mas você precisa decidir, você precisa escolher, você precisa assumir a responsabilidade pela sua saúde noturna, porque ninguém vai fazer isso por você. Seu médico pode te orientar, mas não pode dormir por você. Sua família pode te apoiar, mas não pode fazer suas escolhas por você. A medicação pode ajudar, mas não pode substituir hábitos saudáveis. No final das contas, a decisão é sua, o poder está nas suas mãos. E esse poder se manifesta todas as noites nas escolhas que você faz quando o mundo está dormindo e você está sozinho consigo mesmo. Então use esse poder, use essas informações, use esses 6 hábitos noturnos para transformar sua saúde, para recuperar seu controle glicêmico, para melhorar seu sono, para ganhar mais energia, para viver melhor, para realizar seus sonhos, para ser a versão mais saudável de você mesmo, porque você merece isso. Seus anos de trabalho merecem ser recompensados com saúde e qualidade de vida. Sua família merece ter você presente e bem. E você merece ter orgulho de si mesmo por ter tomado as decisões certas quando elas eram mais necessárias. E se você está se perguntando se é tarde demais para você, se você acha que já tentou de tudo e nada funcionou, eu quero que você saiba que nunca é tarde. Eu já vi pessoas de 70, 80 anos transformarem sua saúde com mudanças de hábitos. O corpo humano é incrível na sua capacidade de se recuperar quando você dá a ele as condições certas. Então, não desista, não se entregue, não aceite que as coisas precisam ser assim para sempre, porque não precisam. Você pode melhorar, você pode ter controle, você pode viver melhor. E esses 6 hábitos noturnos são o seu caminho para começar essa transformação agora. Jantar cedo e leve. Desacelerar 1 hora antes de dormir sem telas. Manter o quarto escuro e fresco. Caminhar após o jantar. Manter horários consistentes. Praticar gratidão antes de dormir. 6 hábitos simples, 6 decisões diárias, 6 investimentos poderosos na sua saúde metabólica. E quando você olhar para trás daqui a alguns meses, quando você vir os resultados nos seus exames, quando você sentir a diferença na sua energia, quando você perceber que está dormindo melhor do que dormia há anos, você vai agradecer por ter começado hoje. Porque a verdade é esta: a diabetes tipo 2 não precisa controlar sua vida. Você pode controlar ela. Você tem esse poder. Você tem essa capacidade. E esses 6 hábitos noturnos são ferramentas concretas, práticas e cientificamente comprovadas que colocam esse controle nas suas mãos. Use essas ferramentas, implemente esses hábitos, transforme suas noites e transforme sua vida junto. E olha, eu sei que você pode estar pensando que é muita coisa, que são muitas mudanças de uma vez, que você não sabe se consegue fazer tudo isso. E está tudo bem pensar assim. Mas não deixe que esse pensamento te paralise. Você não precisa fazer tudo perfeito desde o primeiro dia. Você não precisa implementar os 6 hábitos de uma vez. Comece com 1. Comece jantando mais cedo. Ou comece desligando as telas 1 hora antes de dormir. Ou comece caminhando após o jantar. Escolha 1. Faça dele parte da sua rotina por 1 semana. E depois, adicione o próximo. Porque a mudança sustentável não acontece da noite para o dia. Ela acontece através de pequenos passos consistentes que se acumulam com o tempo. E cada pequeno passo conta. Cada noite que você faz melhor conta. Cada decisão certa conta. E aos poucos, sem que você perceba, esses pequenos passos se transformam em grandes transformações. Em exames melhores, em mais energia, em mais qualidade de vida, em mais anos vividos com saúde e plenitude. E sabe o que é o mais bonito nisso tudo? É que você não precisa de dinheiro para fazer essas mudanças. Você não precisa comprar equipamentos caros. Você não precisa pagar academias ou personal trainers. Você não precisa de tratamentos caros ou remédios milagrosos. Tudo o que você precisa já está disponível para você. Você só precisa usar o conhecimento que agora você tem. Você só precisa fazer escolhas diferentes das que vinha fazendo. Você só precisa se comprometer com sua própria saúde. E quando você se compromete de verdade, quando você faz dessas práticas uma parte não negociável da sua rotina, mas ela não é mais forte do que você. Ela não precisa determinar o rumo da sua vida. Você pode conviver com ela de forma controlada. Você pode ter qualidade de vida. Você pode realizar seus sonhos.
Você pode viajar, aproveitar a família, conhecer lugares novos, viver plenamente. Mas para isso você precisa fazer sua parte. E sua parte inclui cuidar das suas noites com a mesma seriedade que você cuida dos seus dias. Então, hoje à noite, quando você for deitar, lembre-se dessas palavras. Lembre-se desses 6 hábitos e faça diferente. Escolha melhor, cuide melhor e confie que cada noite bem vivida é um passo em direção à saúde que você merece ter. Seu corpo vai agradecer, sua glicose vai responder, seu sono vai melhorar e sua vida vai se transformar. Porque você merece viver bem, você merece ter saúde, você merece aproveitar cada momento que ainda está por vir. E se você gostou desse conteúdo, se essas informações fizeram sentido para você, se você percebeu que precisa mudar suas noites para mudar sua vida, então não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou te mostrar outros segredos poderosos para controlar a diabetes que você precisa conhecer. Clique no card e continue essa jornada de transformação comigo, porque você merece ter acesso a todas as informações que podem mudar sua saúde para melhor. Eu sou o Dr. Miguel Garcia e estou aqui para te ajudar a viver melhor. Te vejo no próximo vídeo.